Murta, qual é a diferença entre um track day e uma subida de montanha? Senhoras e senhores, podem pegar a pipoca e o refrigerante, porque esse vídeo aqui vai ser longo e muito interessante para abrir as ideias desse grande mundão. Sejam bem-vindos, senhoras e senhores, ao Alta RPM, mais um conteúdo que chega até vocês com apoio da Pneufree.com, Hester Filter, loja mecânico, as três maiores em seus segmentos. Pneufree.com, maior e-commerce de rodas e pneus do Brasil. No site deles, o cupom ALTARPM te dá 2% de desconto em todas as rodas e pneus. No site da Hester Filter, o maior fabricante nacional de filtro de ar esportivo, o cupom ARPM10 te dá 10% de desconto. E no site da Loja Mecânico, o cupom RPM, a Loja Mecânica é o maior e-commerce de ferramentas do Brasil. Lá no site deles, o cupom RPM te dá 3% de desconto. Todas as informações das empresas estão na descrição do vídeo, então não esqueça de deixar o like de vocês e conferir tudo aí, porque é desconto, é economia de dinheiro para vocês, senhoras e senhores. Vamos lá, subida de montanha e track day. É diferente em qual ponto? Simplesmente em todos, senhoras e senhores. É uma coisa muito sensacional. Eu não vou nem falar da experiência pessoal de cada um na capacidade de conseguir ir num lugar e decorar um circuito que começa do ponto A ao ponto B, né? Um trajeto do A ao B. Não é um circuito que a gente fica fazendo volta após volta após volta. Então, assim, numa subida de montanha, se você não esteve lá 2, 3 vezes antes, gravou vídeo, estudou e tudo mais, você nunca vai ter decorado na cabeça quais são as curvas. Só isso aí já é um nível de dificuldade altíssimo para o piloto, né? Porque o cara tem que saber qual é a próxima curva, é tudo muito cego. Então, diferente de Interlagos, que você faz, sei lá, 10 voltas, você já começa a lembrar das curvas, se você está indo pela primeira vez, não conhece muito e tudo mais, Interlagos você fez 10 voltas, você começa a lembrar aqui é o Oeste do Sena, depois a curva do Sol, seguindo pela reta oposta, a curva do Lago, e por aí vai. Subida de montanha não tem isso. E mais, né? Não é só uma questão de você ir de A para B, sem ficar treinando um circuito, como no dia da competição do Rio Climb Brasil, que por sinal eu aconselho vocês a seguirem os caras para ficar por dentro de quando vão ser as próximas datas. 2022 agora, eles querem fazer um campeonato durante o ano e há de ser algo sensacional e eu vou fazer de tudo para poder participar do campeonato o ano inteiro. Você saiu do ponto A para o ponto B, você não conseguiu decorar nada e num sábado, por exemplo, são só 2 tentativas para cada pessoa, né? Então tem diversas categorias e são 2 tentativas e no domingo é uma só. Então, assim, se você não estudou antes, você já está numa desvantagem gigantesca em termos de noção de traçado, de lembrar o traçado. Dificuldade número 1. Dificuldade número 2. O traçado em si. Segurança, né? No autódromo, em Interlagos, ou na grande maioria dos autódromos, você tem uma coisa chamada área de escape. Então, você passou do ponto, você tem a área de escape para poder deslizar, rodar, tentar recuperar o carro e por aí vai. Depois da área de escape, normalmente a gente tem barreiras de pneus, uma área, como é que se diz, um guardrail. Tem um guardrail para você bater, absorver parte da energia, dissipar parte da energia e ir para um outro lugar. Então, o circuito ele te permite uma dose de segurança na hora de você explorar os seus limites altíssimos. Claro, né, quanto mais rápido o carro, mais perigoso é, mas em qualquer lugar. Então, o circuito te oferece toda a estrutura para sua proteção no caso de um incidente ou um acidente, certo? Subida de montanha, pessoal, é a pista, um pouquinho de mato do lado, e aí, bom, você tem ou um morro, ou uma ribanceira, ou um poste, ou árvores, ou cerca, ou pedras. Então, assim, subida de montanha é muito mais extremo e muito, infinitamente, no nível que não dá para comparar, mais imperdoável do que um track day. E o track day eu digo que uma corrida em circuito, seja o CPA, ou Velocitar, ou Interlagos e por aí vai. Subida de montanha, ela é abusivamente cruel com todos os pilotos. Porque é isso, você errou, deslizou 2 metros fora do planejado, já era. Você se ferrou, se deu mal. Você vai bater em alguma coisa e vai ser feio. Ainda mais se o seu carro é rápido. Então, assim, entra nessas relações difíceis. Tem lugar aqui na subida de montanha de Monte Alegre do Sul que quando eu fiz a primeira subida, com mais pressão no carro, no turbo, e 272 cavalos de roda, eu cheguei a colocar 175 km por hora em uma via pública, fechada ali para o evento e tudo mais.
Mas entre curvas, 172 km por hora e 0 de margem de erro é arriscado. Então vai de cada um, que cada um está disposto a acelerar ou não. Depende, né, de como você se conhece como piloto, de como você conhece a sua máquina e de como você conhece o traçado. E tem uma outra coisa que ninguém leva em consideração, que é o quê? Já falei tipo de conhecer o traçado, já falei do que você acerta se você sair do traçado, da margem de erro mínima, de não decorar o traçado. Ninguém leva em conta que uma subida de montanha, diferente de um autódromo, ela é uma via pública. Tá, Murta, grandes coisas, e daí? E daí que você não apenas tem subidas muito íngremes, descidas muito íngremes, não apenas curvas que mudam de ângulo às vezes, como você tem imperfeições, e muitas imperfeições no asfalto. Eu tô falando de desníveis de pista, eu tô falando de bump, de uma série de itens, de situações ali, né, de traçado, que deixam o carro extremamente instável. Onde você está passando ali a 60 por hora, você não está nem vendo. Quando você está passando a 120, a 140, a 150, o carro chacoalha para um lado e para o outro, e isso é nítido de ver e de escutar em alguns trechos do vídeo que eu coloquei, né, da minha passagem ali. Então é abusivo. Difícil e requer sensibilidade, porque tem partes que você vai brigar mais com o carro, tem partes que você vai deixar o carro rolar. Então tem que entender, por exemplo, ponto de frenagem. Sei lá, eu sei que o meu carro, para frear de 140 para 40 na entrada de uma chicane, precisa de, por exemplo, 60 metros. Numa subida de montanha, muito provavelmente você nunca vai atingir isso. Por quê? Porque em alguns pontos você vai estar freando na subida. Opa, a distância vai ser menor. Em outros pontos, você vai estar freando numa descida. O espaço de frenagem vai ser muito maior. Você vai frear numa descida ou numa subida com desníveis para um lado e para o outro. Então você não vai poder aplicar a mesma força no freio. Os espaços mudam. Então isso é muito interessante. A mesma questão do acerto do carro, a suspensão é uma coisa crítica. Porque você tem que ter, numa subida de montanha, quanto mais rápido o seu carro você tem que ter um melhor centro de gravidade. Você tem que conseguir batalhar uma geometria que funcione bem com o seu carro, mas também você não pode ter uma suspensão mais dura do universo numa subida de montanha. Pelo menos eu acredito, de acordo com a minha experiência, porque eu não conheço ainda subida de montanha a fundo. Mas no Gol que eu fui com a suspensão de rua, o fato dela ter jogo, tanto um pouquinho de jogo de bucha, quanto jogo de cargas de amortecedores e molas não tão grandes, ela permite com que o carro role um pouco e não quique. Então, a 160, 170 por hora, é delicioso o carro poder rolar para um lado para o outro, mas não passar num desnível e pular desenfreadamente para um lado para o outro. É muito fácil de você bater o carro e se machucar feio assim. Então, o mesmo setup de pista de um autódromo, que normalmente a coisa mais extrema de variação de circuito que você pega é uma zebra, ali tem ponto da pista que você tem desníveis de 5 centímetros no asfalto. Para um lado, depois para o outro, depois para cima, depois para baixo, entendeu? Então, subida de montanha é um desafio completamente diferente. Murta é melhor ou pior que track day? Galera, acho que não dá pra dizer que é melhor ou pior. Eu vou continuar indo pra track day o resto da minha vida e eu quero continuar fazendo subida de montanha o resto da minha vida. São desafios completamente diferentes e é uma adrenalina completamente diferente, né? Então, me apaixonei por subida de montanha. Espero poder fazer várias vezes na minha vida ainda. Mas é isso. Então são duas coisas completamente distintas. A mesma coisa perguntava, track day ou arrancada? As duas coisas são maravilhosas. Cada uma vai tocar mais uma pessoa ou outra, entendeu? Não é que tem melhor ou pior. Então é isso. Espero que vocês tenham gostado. Deixem as dúvidas de vocês, porque quem sabe a gente não faz mais vídeos explorando isso, comentando sobre isso. É isso aí. A gente se encontra numa próxima. Tudo de bom pra vocês. Um forte abraço. Valeu e até já.